Olá, meu nome é Álvaro, sou editor da revista Pós-Créditos e venho falar sobre Stranger Things. É inevitável, é incontornável, tá na crista da onda, para usar uma expressão da época. Ao menos me parece uma expressão possível aos filmes do Antônio Calmon, por exemplo. A Netflix estreou anteontem a última temporada dessa série, que eu considero a série mais marcante, mais expressiva, desde que eles começaram a produzir, mais até do que House of Cards, que foi a primeira produção deles. E uma série que me parece capitanear de alguma forma, se não é a precursora, eu acho que está ali nessa ponta, de essa comercialização da nostalgia, né, como alguns teóricos usam. Aliás, tem inclusive um capítulo nesse livro, um capítulo escrito pelo Bruno Souza Leal, Felipe Borges e Igor Lage, desculpa, Experiências de Nostalgia, de Stranger Things a Vozes de Chernobyl, diferentes construções nostalgizantes. Esse livro, desculpa, é organizado pela Lúcia Santa Cruz e pela Thalita Ferraz, que me parece um título, acho que um dos primeiros títulos a tratar de nostalgia no audiovisual. Acho que ficou sem foco, né? Continua sem foco, melhorou. Em português e brasileiro, né? Então Stranger Things me parece estar nesse lugar dessa nostalgia, que não é uma nostalgia de um reboot ou de um remake, mas é essa nostalgia que entende alguns códigos de determinada época e os reestrutura em forma de homenagem, digamos assim, mas também com algo de novidade, né? Então é uma série, por exemplo, em que os efeitos especiais, eles remetem aos efeitos da época, mas sem a impressão de serem defeitos especiais, né? Eles são atualizados, sobretudo acho que as maquiagens. Enfim, não vou me alongar muito nisso. Eu acho que Stranger Things passa por esse lugar. Começa, sobretudo, com Stephen King e Steven Spielberg, né? As referências são muito claras. Acho que It, ET, né? O próprio voo das bicicletas no final da primeira temporada. Mas também passa por outros lugares, como John Carpenter, né? Essa história das crianças agora na quinta temporada me lembra um pouco o Crianças Amaldiçoadas. Aliás, não só na quinta temporada, né? Acho que em outras temporadas o próprio Will é um personagem que tem muito disso. O monstro na terceira temporada lembra muito o do Enigma de Outro Mundo, né? Aliás, a própria coisa dos clones. E claro, uma estética, uma estilística desse monstro, desse universo monstruoso que bebe muito no Lovecraft, né? Essa coisa tentacular, gosmenta, a própria coisa dessa cidade isolada, né? Tem aquele conto Innsmouth que traz isso, outros contos do Lovecraft. Então, Stranger Things passa por esses lugares e vai construindo essas nostalgias, né, recodificando-as a partir de uma originalidade, trazendo uma originalidade. Eu tô meio desconcentrado porque eu tô com um cachorro novo e ele está destruindo o escritório enquanto eu gravo. Então esse vídeo terá interrupções, barulhos de cães e etc. Os Stranger Things aqui de casa. Essa quinta temporada estreia de uma maneira, diria até inesperada. Eu não esperava que eles fossem voltar a restabelecer uma espécie de mundo comum, entre aspas, que eles fazem nas outras temporadas, né? Mas a última temporada termina de maneira tão urgente, vou ter que gravar com ele no colo, para ele não destruir essa Stranger Things aqui. A última temporada termina de maneira tão urgente que eu não esperava que eles fossem restabelecer, por exemplo, a rotina da escola, né? E várias das coisas desse universo adolescente. Por exemplo, ali essa plot inicial do Dustin contra os garotos do basquete, né? Ele defendendo o Hellfire Club e a memória do Iri, né? Então, há esse restabelecimento do espaço da escola, do próprio espaço das casas, né? Todos eles agora morando com a família Wheeler, o que culmina naquele clímax muito bom, né, do primeiro episódio, da Cara Buono, a personagem, a mãe dos Wheeler ali, enfrentando o Demogorgon com a garrafa, né, e até aquele pai meio paspalho entra no meio da briga, enfim, não adianta muito.
Então a série começa depois dessa longa elipse, né? Mas restabelecendo também algumas relações que ficaram em suspenso na última temporada, né? A última temporada tinha um funcionamento muito peculiar. Eu acho que até um pouco por causa da pandemia, a maneira como ela foi produzida, de ser um multiplot, né? E dessas plots só se encontrarem de volta ao final da temporada. Então, por exemplo, dinâmicas como Hopper, né? O xerife, e a Eleven, que era uma dinâmica bastante importante da série, foi uma dinâmica suspensa na quarta temporada. A mesma coisa Dustin e Steven, né? Dustin esteve muito mais próximo, era uma dinâmica já consolidada desde a primeira temporada, fez muito sucesso. Mas é importante esse tipo de ato, né? Para que quando essas dinâmicas sejam retomadas, elas voltem a um outro lugar. Então Dustin interagiu muito mais com o Weedy na temporada passada e menos com o Steven. Então, quando agora eles retomam essa parceria, essa dinâmica de personagens, ela está num outro lugar com novas dificuldades, né? Novas questões. Então, há um frescor, né? Esses personagens estão evoluindo, houve esse ato, né? E dinâmicas completamente novas. Eu acho que a internet reparou muito bem a dinâmica entre Will e Robin, especialmente, né? Mas com Joyce, né? A mãe, vivida pela Winona Ryder, envolvida, né? Nessa tríade aí de alguma forma. Eu tô com o meu computador atrás aqui colando alguns nomes que às vezes eu esqueço, tá? Isso é importante para a narrativa seriada, né? A narrativa seriada, para ela perdurar, ela não basta a plot, né? Não basta, é preciso ter personagens complexos, personagens ricos, né? E é preciso testar a dinâmica e diferentes dinâmicas entre esses personagens, né? E acho que Stranger Things parte muito disso. Aquela primeira temporada muito centrada no quarteto das crianças, inclusive com Will, né, que era o garoto sequestrado, colocado de lado. Depois, na segunda temporada, tem um novo fator, uma nova personagem, Max, que traz alguns conflitos próprios, por exemplo, para Lucas, né? Que eu acho que do quarteto talvez fosse ainda o que tinha menos desenvolvimento. Na terceira temporada a gente já tem alguns isolamentos, né, entre personagens. Então, por exemplo, Dustin, Erika Sinclair, irmã de Lucas, a Robin, que entra nessa temporada, né, na terceira, e o Steven muito ali em torno do shopping, né, e aquele complô soviético, né? E a quarta temporada que é bem peculiar, né? As histórias se separam bastante, inclusive geograficamente, né? Uma parte se passa na Califórnia, outra parte se passa em Hawkins, né? E é uma temporada que também tem muito da coisa da a Casa Mal Assombrada, né? Eu acho que estabelece esse novo fator, é uma série que vai brincando, né? Com vários códigos do gênero de horror e de maneiras diferentes. Então a gente tem a coisa do invasor de corpos, né, que aparece tanto em filmes como Invasores de Corpos, como em O Enigma de Outro Mundo, por exemplo. Temos aí a Casa Mal Assombrada, que tá lá desde o... Aliás, o personagem do Henry agora, a maneira como ele aparece, como ele interage com essa casa e tal, me lembra um pouco a Outra Volta do Parafuso, Os Esquecidos, né? Ele não aparece mais como a monstruosidade, ele aparece como esse sujeito, é, um sujeito humano, fantasmagórico de alguma forma, né? E a construção dele é muito interessante. Tem uma coisa do brilho nos óculos, por exemplo, na moldura dos óculos sempre que ele aparece. Enfim, tô divagando um pouco. Então, essa temporada vai estabelecendo essas dinâmicas, né? Essa aproximação entre Robin e Will tem uma questão da sexualidade dos dois, né? Que fica muito clara. E que me parece trazer uma evolução para esse personagem que tinha ficado um pouco em suspenso na última temporada, se digladiando muito com questões internas, né? E mais apartado um pouco da ação, que era algo que não tinha acontecido tanto nas temporadas anteriores. Ele era sempre muito central. Mas já volto ao Will. Então, tem todas essas dinâmicas, né? Hopper e Eleven contra a Linda Hamilton, né? Mais um resgate que a série faz de uma atriz que talvez estivesse um pouco afastada, né? Mas que traz toda uma memória dos anos 80. Eu gosto muito de todos os ganchos desses episódios até agora, estou olhando minhas anotações aqui.
Mas eu gosto especificamente do terceiro episódio dirigido pelo Frank Darabont, conhecido por A Espera de um Milagre, Um Sonho de Liberdade também. Mas eu acho a obra-prima, o grande filme do Darabont, o Nevoeiro, que é uma adaptação do Stephen King, né? E acho um dos grandes filmes de horror desse século. E o Darabont tinha se envolvido com The Walking Dead, parece que teve uma briga com a produção, um desentendimento, e se afastou da série logo, acho que na primeira temporada, entre a primeira e a segunda. E e saiu de uma aposentadoria para dirigir 2 episódios, o terceiro e o quinto. E esse terceiro, o quinto, não está disponível ainda, mas esse terceiro me pareceu muito curioso, assim, é um episódio muito divertido, acho que o Darabont traz uma direção muito voltada ao drama mesmo, sem nenhum grande exibicionismo ali, técnico, prático, né, da decupagem. Mas ele me parece, é um episódio muito inteligente em trazer essa referência. O episódio, se eu não me engano, chama Armadilha, se eu não me engano. E, e traz, acho que tanto o Esqueceram de Mim quanto o primeiro Gremlins, né? Então, filmes aí que já estão final dos anos 80, começo dos anos 90, né? No caso do Esqueceram de Mim, o 2 já é 92, né? Se eu não me engano. Tem essa coisa das cavernas que traz muito o Goonies, né? Que eu acho que é um filme que sempre esteve no horizonte, mas que agora aparece de maneira mais veemente com essa coisa deles percorrerem as cavernas para salvarem as crianças e também com aquele refúgio da Max, né? Também me lembra um outro filme ótimo que passava no SBT, aterrorizante, na verdade, que chamava A Fortaleza, um filme australiano, passava à tarde de uma sala de aula de crianças que era sequestrada por uns sujeitos muito macabros mesmo, com umas máscaras de Papai Noel, de animais e tal. E aí essas crianças conseguiam fugir e se instalavam nesse lugar, que era uma espécie de ali um canyon, enfim. E construíam ali uma fortaleza. A Fortaleza da Max me lembra um pouco isso, né? Aliás, acho que tanto o segundo quanto o terceiro episódio vão um pouco também para essa coisa do horror psicológico, né? Esse horror que está ali escamoteado sob uma pretensa, uma camada de normalidade que nós sabemos que não é a normalidade, então ficamos nessa ânsia, nessa ansiedade do que pode acontecer. Então gosto muito desse episódio do Darabont, o terceiro. E claro, o quarto episódio, né, que foi programado, acho que para fazer já a interrupção, né, para entregar algumas coisas. Tem grandes cenas ali, tem uma cena de luta com os Demogorgons, que é uma cena, um plano longo, né, não é um plano sequência porque não dura a sequência inteira, há corte, mas é um plano longuíssimo, né. Ali sim acho que há um exibicionismo técnico. E também um pouco de uma certa estilística da gamificação, né? E aí eu acho curioso, porque é uma gamificação bem contemporânea. E fiquei me perguntando por que que a série não traz, talvez, uma homenagem a uma gamificação da época, né? Talvez não fosse visualmente tão interessante, mas essa gamificação que era 2D, né? E que brincava com a bidimensionalidade da tela, né? Personagens andando para direita ou esquerda e só, né? A série poderia brincar um pouco com isso também. É, Acho que já falei dos ganchos, achei todos os ganchos muito bons. O primeiro com a batalha com o Demogorgon. Aliás, muito interessante trazer de volta os Demogorgons sem as variações, né? Trazer a criatura original, aterrorizante da primeira temporada. Acho que é um retorno importante. Depois tem o gancho da casa, o terceiro gancho traz a volta de Max. E o quarto gancho, né? Enfim, quem tá vendo esse vídeo já deve ter percebido com spoilers, né? Ali a virada de Will, né? Que ganha, se torna de fato, se ele era o sábio ali na segunda temporada, agora ele se torna o bruxo de fato, o feiticeiro, né? Brincando muito com o jogo, né? É, que eles brincam lá, os tabuleiros, os personagens. Então há essa transformação, né? E aí, nesse sentido, uma jornada de herói bem clássica, né? Bem cinematográfica, do garoto mais frágil, né? O garoto que é raptado na primeira temporada, a esse garoto que vai ter superpoderes agora, né? E que me parece vai formar ali pelo menos uma tríade de superpoderes, né? Já que volta também a outra personagem que fez aquela participação especial. Agora eu não me lembro o nome da personagem, deixa eu ver se eu consigo colar aqui. Se ela aparece pra mim nessa lista que eu tô vendo. Não aparece.
Enfim, não me lembro o nome da personagem. Kali, e que também tem superpoderes e que encontra agora Eleven, né? Enfim, não vou me alongar, eu acho que devo voltar a falar sobre Stranger Things em outros momentos, né? A Netflix está preparando esse final como quase querendo recuperar uma experiência televisiva de impacto e de assistirmos juntos e comentarmos juntos, né? Eu acho que a última grande experiência que houve nisso talvez tenha sido Game of Thrones, né? De travar, inclusive, o aplicativo e tal. E então acho que a Netflix quer recuperar essa experiência televisiva que era muito da TV linear, né? Para nós aqui no Brasil sempre esteve muito ligada à telenovela. É, e curiosamente pretende lançar, né? Diz que irá lançar, não sei se aqui nos cinemas bauruenses vai chegar, mas vai lançar o último episódio nos cinemas. O que é um paradoxo, né? Ao mesmo tempo que homenageia, é uma série que desde o início bebe de fontes muito cinematográficas, acho que mais até do que televisivas. Por outro lado, Netflix sempre faz lançamentos muito tímidos e muito burocráticos no cinema, né? Produz às vezes bons filmes para sala de cinema. O filme da Catherine Bigelow, por exemplo, agora acho que era um filme que poderia ter sido melhor lançado, mas faz esse lançamento burocrático simplesmente para conseguir as suas indicações a Oscar e outras premiações, né? Então a Netflix vai usar a sala de cinema agora como esse espaço de lançamento como grande finale desse evento que é Stranger Things. Tá bom? Volto em outras ocasiões. Abraço.